Os quatro temperamentos e como eles definem quem você é. Olá, meu nome é Gustavo, eu sou especialista em gestão de pessoas e negócios e atualmente também estou me especializando em neurociência aplicada à gestão de pessoas e negócios no que tange a comportamento e desempenho humano. Então, eu vou partir da premissa com vocês aqui, de que esses conhecimentos que eu tenho também complementarão essa aula nossa sobre os quatro temperamentos de Hipócrates. Perfis comportamentais. Entenda comportamentos e transforme relações. Por que eu deixei essa frase de transforme relações? Porque o autoconhecimento ele não diz respeito somente a mim, mas também ao outro. Então, o nosso objetivo aqui é a gente fazer uma autoanálise, ter o autoconhecimento, nos entendermos e também conseguir entender o próximo e comunicar assertivamente, tá bom? Os quatro temperamentos de Hipócrates são eles: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então vamos lá, começando com o sanguíneo. Os sanguíneos eles têm características mais latentes. São elas pessoas extrovertidas, otimistas, sociáveis, pessoas energéticas, aquela pessoa que tem energia. Você consegue identificar um sanguíneo muito pela sua extroversão, uma pessoa enérgica, que a gente pode lembrar aí um pouco do perfil influente lá da metodologia DISC, por exemplo. São pessoas espontâneas, pessoas criativas e comunicativas. Seus pontos fortes são facilitam a socialização e construção de relacionamentos, traz entusiasmo e energia para o ambiente, boa capacidade de motivar e inspirar os outros. Pontos de melhora dessa galera sanguínea. Pode ser impossível e desorganizado. Normalmente a desorganização aqui é um dos mais latentes para a galera do sanguíneo. Tendência a evitar compromissos e seguir planos. São pessoas mais emocionais. Pode parecer um pouco também desinteressado e superficial em questões sérias. Então, o tempo todo brincando, se comunicando de uma forma mais extrovertida, otimista e sociável, né? Eles têm vários filtros sociais. Colérico. O colérico ele tem características latentes de pessoas assertivas, ambiciosas, energéticas também, porém mais determinadas, impacientes e dominantes. Os pontos positivos são a alta capacidade de tomar decisões com foco em resultados e metas, bem como a capacidade de resolver problemas rapidamente. Seus pontos de melhora são, pode ser um pouco autoritário, é muito visto isso, por exemplo, na metodologia DISC no perfil dominante, né? Um pouquinho autoritário, mais ali voltado para o lado da razão. Então, tem a tendência a ser insensível ao sentimento dos outros por se conectar muito a essa questão da razão, né? E pode criar conflitos ou parecer agressivo. A sua comunicação, ela é muito direta. Quem não conhece pessoas assim, não é mesmo? Então, comunicação direta é um dos canais do colérico, por exemplo. Melancólico é uma pessoa mais introspectiva, analítica, detalhista, perfeccionista, muito mais organizada. A gente pode ver, por exemplo, a complementaridade dessa metodologia no perfil conforme da metodologia DISC, tá bom? Então, tem os pontos positivos: alta capacidade de planejamento e atenção aos detalhes, profunda empatia e compreensão emocional, tendência a ser confiável e meticuloso. Vou só fazer um adendo aqui, pessoal. Quando eu estou fazendo um paralelo com relação à metodologia DISC, não significa que a gente não pode trabalhar o perfil adaptado, tá? Até porque a nossa personalidade, as nossas características comportamentais, elas são alteradas ao longo do tempo e a ciência já diz isso para nós. Então, eles têm uma tendência a ser mais confiáveis no sentido de meticulosidade. Pontos de melhora dos melancólicos podem ser excessivamente críticos e autoexigentes. Tendência a se preocupar excessivamente, são pessimistas na maior parte das vezes e podem
podem apresentar dificuldades em lidar com mudanças e imprevistos. Eles são normalmente aquelas pessoas que são consideradas metódicas. E o fleumático são pessoas calmas, pacientes, equilibradas, tranquilas, práticas, diplomáticas é a palavra mais correta para identificar o fleumático. Pontos positivos: capacidade de manter a calma em situações estressantes, habilidade em resolver conflitos e promover a harmonia, consistência e confiabilidade nas tarefas e nos relacionamentos. São características dos fleumáticos. Lembrando que aqui agora fazendo um paralelo lá com a metodologia diz que são o pessoal do perfil estável, gostam sempre de ter os mesmos relacionamentos, têm dificuldade, por exemplo, em dizer não, precisam ser, às vezes, um pouco cobrados, então entra ali em pontos de melhora, né? Eles tendem a evitar conflitos e mudanças, gostam sempre ali de uma rotina mais ou menos estabelecida, pode ser percebido como uma pessoa lenta e indecisa. Então, é uma pessoa que vai demorar um pouquinho mais para a tomada de decisão. E pode ser visto como apático ou desmotivado, mas não é, é apenas uma característica dessa pessoa. Então, esses são os 4 perfis, né? E como que a gente pode comunicar com esse tipo, com cada um desses perfis, né? Então, eu fiz aqui um resuminho com a tabela de comunicação também. Então, o sanguíneo e o colérico são pessoas mais quentes, no sentido de comunicação. Já o fleumático e o melancólico são mais frios, mais amenos. O colérico e o melancólico são consideradas pessoas secas, que vão mais direto ao assunto, enquanto que o sanguíneo e o fleumático têm um pouquinho mais de diplomacia, têm um pouco mais de filtros na hora de se comunicar. Comunicação com o sanguíneo. Envolva-se com entusiasmo e dinamismo. Então, vou me comunicar com uma pessoa do perfil sanguíneo. Tenta ser mais entusiasmado e dinâmico. Colérico, seja direto e se baseie em fatos. Melancólico, ofereça detalhes e mostre empatia com o colérico, tá? Com o melancólico, desculpa. Então, pessoal, aqui eu fiz um breve resumo sobre como nos comunicar, o estilo de comunicação de cada um dos 4 perfis e como fazer essa comunicação com cada um deles. Então, só para a gente relembrar aqui características dessas pessoas, o sanguíneo e o colérico são pessoas mais quentes, no sentido de comunicação mais emocional. O fleumático e o melancólico são pessoas mais frias, nesse sentido de comunicação. Já o sanguíneo e o fleumático são pessoas mais diplomáticas, eles estabelecem mais filtros na hora de falar com as pessoas. E o colérico e o melancólico, eles são pessoas mais secas, eles vão mais rapidamente direto ao assunto. Então, muitas vezes evitam até a prolixidade, né? Comunicação com esses 4 tipos de perfil. Sanguíneo, envolva-se com entusiasmo. Então, quando você for falar com o sanguíneo, tenta se entusiasmar, colocar emoção. Colérico, seja mais direto e se baseie em fatos, tá? O colérico, ele sempre vai voltar aí para fatos. A mesma coisa o melancólico. O melancólico você tem que trazer muitos detalhes, muitos dados e tente mostrar empatia, porque normalmente o melancólico, ele tem dificuldade, ele é o tipo de pessoa que se você for dar um feedback, por exemplo, você precisa explicar a situação, o porquê de você estar dando esse feedback e fazer essa relação aí para ele conseguir entender melhor. Já o fleumático, você tem que manter a calma e promover a harmonia. Ele não gosta de combatividade. Então, falar mais manso, mais devagar, ser um pouquinho mais fluido no sentido de devagar e claro. Pessoal, lembrando que esses testes de perfis comportamentais, vocês precisam ver aí alguma fonte segura para estar fazendo, tá? Então é muito importante que sejam fontes seguras. Eu deixo aqui por último as referências para que vocês possam consultar o material, verificar a veracidade também das informações. E aqui tá as referências. Deixo também posteriormente os meus contatos para que nós possamos nos conectar nas redes sociais. Você possa me mandar mensagem que eu estarei respondendo com o maior prazer. Vai ser um prazer te conhecer de perto. Um abraço.